Olá, crianças, boa tarde. Voltamos aqui com a nossa aula de geografia. E na semana passada, nós falamos sobre os diferentes tipos de vegetação no Brasil e no mundo. E a gente viu que o Brasil é muito rico em diversidade em termos de vegetação. Bom, quando a gente olha aqueles ecossistemas ou aquelas vegetações riquíssimas ali, aquele complexo todo, numa floresta, numa caatinga, num cerrado. Aí, quando a gente olha aquele complexo todo, a gente não consegue deixar de imaginar qual tipo ou quais os tipos de vida que tem ali naquele lugar, tanto vida vegetal como vida animal. E aí, daí a importância de se preservar ou de conservar aquele ambiente, porque tanto as plantas dependem daquele complexo, como os animais também dependem daquele complexo para viverem, para sobreviverem ali. Então, fauna e flora estão sempre juntinhos, né? Olha só nessa imagem aqui, o que está acontecendo? A gente tem uma flora toda aqui que ela produz alimento para esses animais. Mas por outro lado, esse pássaro aqui, ao comer esse fruto, ele vai atuar na disseminação dessas espécies que faz parte da flora. Então, quer dizer, fauna e flora, um depende do outro. Então, a gente não pode pensar em conservar os animais, conservar a fauna, sem conservar a flora, né? Fauna, ela só por complexo, só por questão de curiosidade, essa palavrinha fauna surgiu de uma deusa, esposa, quer dizer, ela era esposa de um deus, o Fauno, e ela cuidava da fertilidade da terra e do rebanho. Então, é a deusa da terra que cuida da fertilidade da terra e do rebanho. E já Flora, deusa da flor. Então, tudo a ver, né, com essa riqueza, essa beleza de fauna que nós temos. Mas vamos lá. De Flora. Flora, deusa da flor. Então, fauna, seres vivos, animais, e flora, plantas. Só lembrar da palavrinha flora, a dica que não tem nada a ver, mas floresta, né? Flor. Só uma palavrinha para vocês não se confundirem. Fauna já tem uma asinha aqui, ó, dos animais. Então vamos lá. Fauna. As espécies de animais são importantes para o equilíbrio ambiental. Gente, não tem dúvida. Quando um animal ele entra em extinção, a gente tem corre risco de extinção de plantas, como corre risco de extinção de outros animais que dependem dele para se alimentar. Isso tudo, uma vida não é simples, uma forma de vida não é simples. Ela faz parte de um complexo. Então, se você vir aqui, ó, tá esse complexo emaranhadinho aqui, todo certinho, todo interligado. Se você vem aqui, ó, e tira um, o outro aqui já fica solto, quer dizer, vulnerável, com risco também de desaparecer. Esse daqui, ó, desaparecendo, olha só, você vai soltando todo esse complexo. Então, gente, isso tudo cada espécie é importante para o equilíbrio ambiental. Então, quando às vezes a gente ouve uma pessoa bem ignorante falar assim, o que eu tenho a ver? Se morrem um animal, por exemplo, um elefante, o que tem a ver com isso? Não vai influenciar nada no meu jeito de viver. Isso é pura ignorância. Influencia sim, de forma indireta, tá? Você depende, nenhuma forma de vida ela deve ser desprezada.
Então, vamos lá. Muitas espécies, por isso que isso aqui está em preto, tá? Muitas espécies, elas não existem mais ou deixaram de existir. Muitas. Gente, a extinção, eu falei para vocês na aula acho que foi de ciências, a extinção, ela ocorre de forma natural, ela pode ocorrer de forma natural com fenômenos naturais, quer dizer, mudanças climáticas, que mais surge uma nova espécie que é mais competitiva. Então, tudo isso pode ocorrer, são fenômenos naturais. Mas, mesmo assim, a extinção provoca um desequilíbrio ambiental, seja ela natural ou não. E outra extinção, que é essa, é inaceitável, ela ocorre de forma devido à influência humana, a influência de forma errada do homem, por exemplo, desmatamento, poluição, destruição de florestas, destruição de ecossistemas, e aí leva à extinção de forma indevida, caça predatória, caça indevida, pesca no momento da reprodução. Então, tudo isso pode levar à extinção de espécies. Olha só, aqui no texto de vocês, continuando aqui ainda na página 269, nesse trechinho aqui, ele fala do desmatamento da Caatinga. A Caatinga, a gente sabe que faz parte de regiões do Nordeste brasileiro e do Norte de Minas também tem Caatinga. Então, as temperaturas lá são altas, pouca chuva e as plantas são adaptadas àquele ambiente. Mas também tem uma riqueza, a gente pensa nisso, mas tem uma riqueza muito grande. Olha só, a principal causa do desmatamento na região da Caatinga é a produção de energia. Abatida, a mata vira lenha e carvão para siderúrgicas de Minas Gerais e do Espírito Santo, ou para indústrias de gesso e cerâmica instaladas no próprio semiárido, então na própria região, ou então essa madeira vai para outras regiões. Produção de energia, quer dizer, calor é energia, ele precisa de calor a indústria precisa de calor para essas outras, para produzir os seus produtos, derreter o aço, enfim. Mas esse calor não pode ser gerado com a destruição das florestas, isso é fato, não pode. Então vamos lá. As consequências do uso inapropriado, quer dizer, não próprio, não adequado dos recursos naturais da região da Caatinga são a perda de habitat e a fragmentação dos ecossistemas. Então, quer dizer, gente, é muito comum eles faz o desmatamento nessa região, então quebra uma parte grande do ecossistema e aí deixa um outro pedacinho e acha que aquilo é preservação. Não, não é. Ele fragmentou. O ecossistema todo é um complexo. Aí quando ocorre essa quebra, você está alterando aqui também onde não foi desmatado. É isso que está acontecendo com a floresta amazônica. É isso que está acontecendo. Eles estão fragmentando todo aquele ecossistema. A Amazônia corre um risco dela se tornar em pouco tempo, ela está no limite dela. Se continuar em pouco tempo, ela pode virar uma savana. E olha só, não é só o Brasil que perde, é o mundo inteiro que perde por essa irresponsabilidade gravíssima. Então vamos lá. Deixa eu respirar, que esse assunto é tenso. Olha só, mapa do Brasil que mostra as espécies ameaçadas de desaparecimento. Isso, gente, só no Brasil.
Olha só, isso aí é um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro, né, que é o IBGE, que faz o estudo das populações, não é só de população humana, não. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vamos lá. Eu simplifiquei o mapa para vocês, tá? Ali, tudo que é quadradinho vermelho aqui são espécies de mamíferos que estão ameaçadas de extinção. Gente, não salva nenhuma região do país. Tem espécies sendo ameaçadas de extinção no Brasil inteiro. Aí aqui em azul, nesse triângulo, são as aves. E em roxinho são os répteis que estão sendo ameaçados de extinção. Então, olha só, quando você olha aqui no livro, tem detalhamento das aves. Aí você procura para mim aí, onde que a arara azul, ela está marcada aqui, ó, número 1. Então, onde que a arara azul aparece com risco de extinção? Aí você vem e procura aqui, ó, arara azul, lá no Maranhão, risco de extinção. Vamos lá para outro. Olha só, o pica-pau de cara amarela, 9. Onde que tá aqui? Olha, Santa Catarina, 9. O pica-pau, aqui o pica-pau de cara amarela, o pica-pau cara amarela, ele está com risco de extinção aqui em Santa Catarina. E aí a gente vai. O gavião real, onde que ele está correndo risco de extinção? Olha só, Mato Grosso. Agora vamos lá. Vamos ver aqui em Goiás, né? Sou goiana. Vamos lá. Em Goiás está marcado com um quadrado vermelho, quer dizer, um mamífero, número 19. Qual mamífero? Gente, tatu canastra, com risco de extinção. Eu brinquei com tatu na minha infância. Então, assim, era comum a gente ver, a gente olhava isso no cerrado, a gente via o bichinho, risco de extinção. Veado campeiro. Aqui, quer dizer, lá em Tocantins, também morei em Tocantins, né? No tatu canastra é lá em Tocantins. Goiás, veado campeiro, olha só, 21. Também vi muito pelo cerrado. 21, veado campeiro, deixa eu ver mais. Tatu, a tamanduá-bandeira, gente, no sítio em que eu cresci, era tão comum tamanduá-bandeira. E a gente morria de medo, a gente corria muito. Mas ele é lento, ele sempre procurando formigueiros. Como aparecia muito no sítio. Engraçado que outro dia eu conversei com uma pessoa lá e falou que não vê mais. No mesmo sítio, né? Que foi quem comprou o sítio. Não vê mais. Isso é de uma tristeza muito grande. Vamos ver os répteis, né? Os répteis aqui se concentram mais, a extinção, estão mais ameaçados aqui na região do litoral. Aí tem as tartarugas, tartaruga verde, cadê? 25. Tartaruga verde. Que mais? Lagartixa de areia, 22. Rio de Janeiro, lagartixa de areia. Aí vocês dão uma olhada nesse mapa, muito triste. Então, agora vamos para a flora. Então a gente começa a falar com entusiasmo, né, de uma beleza muito rara e presente na nossa região. O Brasil apresenta a flora mais biodiversa. O Brasil é o mais rico em biodiversidade de flora, de plantas. Nós temos a maior riqueza em variedade de plantas do mundo. Olha só, com mais de 55 mil espécies, e só espécies que foram catalogadas. Tem espécies que ainda a gente nem conhece de plantas. Olha, 22% do total mundial. Gente, globo terrestre, mundo inteiro, a flora em 22%. Se você pegar 22%, imagina isso dividido em 4 partes, ó. Aqui, ó. Uma parte, 2 partes.
3 partes, 4 partes. O Brasil, ele compreende mais ou menos isso, ó, inteiro, do resto do mundo, em diversidade de flora. Temos a maior espécie de palmeiras. Se você entrar no Google e pede assim, palmeiras, vai encontrar palmeiras totalmente diferentes. Nós temos a maior espécie de palmeiras, 390 espécies só nas nossas terras. E orquídeas, gente, amo orquídeas. Mais de 2.300 espécies de orquídeas presentes aqui nessas terras ricas. A flora é um valioso recurso para a vida dos seres vivos, não tem dúvida. Olha só, aqui está falando do homem, né? Esses valores apresentados. Mas os animais em geral dependem da alimentação. Para moradia, por exemplo, um ninho de passarinho depende do que ele junta de folhas e de restos, de raízes, de casca para ele fazer um ninhozinho dele, de palho. Então, a moradia dele também, a reprodução dele depende também da flora. Mas aqui os humanos dependem da flora para alimentação. Indústria farmacêutica, ela é riquíssima. Vários dos remédios que você vai e compra na farmácia, muitos já foram sintetizados, mas a molécula, né, para ele descobrir aquele princípio ativo, eles encontraram na flora, essa riqueza natural. E aí depois eles começaram a produzir aquela substância, ou modificar um pouquinho e agregar outros, mas a indústria farmacêutica depende da flora. Produção de tecidos e geração de energia. A indústria farmacêutica depende da fauna. Produção de tecidos e das roupas que a gente veste, e também para a produção de energia, né? O calor, a energia elétrica. Energia elétrica principalmente calor. Energia elétrica, ela pode ser produzida de outras formas também. Então, minha gente, a utilização em preto aqui, a utilização da flora de forma excessiva, coloca em risco de extinção várias espécies, tanto da fauna quanto da flora. Então, gente, é aquilo que eu falei, ó, quebra aquele complexo. A utilização dos ecossistemas da Terra sem destruí-los garante recursos para gerações futuras. Mas não é ir lá e tirar e deixar só um pedacinho, não. É sem destruí-los. Você vai utilizar ele de forma correta, ele vai se recompor. Então, isso depende das gerações futuras, os netos, os bisnetos da gente. Depende da nossa consciência, da nossa utilização desses ecossistemas para obter os recursos que são necessários a nós, porém sem destruí-los. Isso tudo é sustentabilidade. Sustentabilidade é isso, a gente sobreviver, a gente se sustentar sem destruição desses ecossistemas. Vamos fazer as atividades depois desse papo pesado? Então, vamos lá. Revoltante. Então, vamos, 272. Muitas espécies animais e vegetais desapareceram da Terra e outras estão ameaçadas de desaparecer. São várias as causas que podem gerar a extinção das espécies. Sabendo disso, pesquisa e escreva. Aí eu quero que você escreva 2 causas da extinção de espécies atualmente. O que mais causa a extinção de espécies atualmente, hoje? São as formas naturais? Ou são causadas pela ação humana? E se for causadas pela ação humana, quais são elas? Queimada provoca extinção? A caça indevida?
ou a caça, vou parar de falar indevida, a caça irresponsável, que mais? O desmatamento, a destruição de ecossistemas. A gente tem ecossistemas hoje ameaçadíssimos no Brasil. Vamos ver, com um colega, faça uma pesquisa sobre 3 espécies de animais que atualmente estão ameaçadas de extinção no Brasil. E anote o que pesquisou no caderno. Gente, você vai fazer sozinho, mas não precisa ir para a internet, não. Olha, nós temos um mapa aqui mostrando. Agora, converse com o professor e os colegas e faça uma lista das atitudes que podem auxiliar na preservação da fauna e da flora brasileiras. Então, o que a gente pode fazer, gente? O que a gente pode fazer para preservar a fauna? A gente tem que utilizar os ecossistemas para a nossa subsistência, mas a gente tem que utilizá-los sem destruí-los. E como que a gente faz a utilização destes ecossistemas sem destruí-los? Eu preciso de produzir calor, né? Eu preciso de madeira para produzir os móveis, as construções. Mas como que eu posso fazer isso sem destruir a floresta, sem destruir um ecossistema? Pensa nisso e lista pelo menos uns 3 aqui. Pode escrever aqui embaixo mesmo. 2 ou 3. Hora de pesquisar. Aqui no livro de vocês, tem aqui, ó, pesquise sobre a vegetação e a fauna do município ou a região em que você mora. Leve algumas imagens para a sala de aula. Então, a gente não vai fazer isso, mas a gente vai pesquisar sim. A gente sabe que a gente mora no ecossistema aqui da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, quais são os tipos de plantas, quais são os animais que são comuns de encontrar por aqui? De forma natural, não são animais domésticos, né? Cita aí uns 2. E você pode também pegar a imagem, desenhar ou pode recortar e colar aqui, que você quiser representar. Finalizo com essa imagem, né? Vamos cuidar da nossa morada. A nossa morada é um ambiente onde a gente vive. A gente precisa cuidar dele, né? Aqui é uma tentativa desesperada de cuidar. Mas antes que esse corte aconteça, a gente pode costurar outras medidas de preservação. Finalizamos. Um beijo grande.